Fala galera, beleza? Bom, dando então continuidade aos conteúdos de sociologia, ainda dentro do capítulo Formação do Estado Brasileiro, um capítulo longo, então eu dividi em 3 momentos. Hoje a gente vai falar sobre a formação da República Brasileira. Logo, o subcapítulo Advém a República. Bom, como todos vocês sabem, a República Brasileira ela é formada, ela é proclamada em 1889. Mas o que é interessante, e eu gosto muito de tocar nesse assunto antes de adentrar esse espaço, é que vocês, não sei se já pararam para refletir sobre isso, mas eu faço essa reflexão o tempo todo. Recentemente eu vi uma frase num meme na internet e eu achei muito interessante porque a frase dizia o seguinte: o Brasil não é para amadores. E quando a gente se depara com a história do Brasil, com todas as transições, com todos os momentos históricos, com a forma como o Brasil se organiza politicamente, socialmente, economicamente, de fato, a gente percebe que o Brasil não é para amadores. O Brasil é para uma galera muito experiente. Bom, dito isso, vocês bem sabem que a proclamação da República ela não foi muito bem dentro dos trâmites específicos. Ela é um golpe. E ela é um golpe dado sem muita esperança de que desse certo. Tanto que depois que o golpe se consolida, ali em 15 de novembro de 1889, logo em seguida, no dia seguinte, sai no Diário Oficial que a então proclamada República é um governo provisório que iria ficar à frente ao comando da República até que fosse elaborada uma Carta Magna, ou seja, uma Constituição que iria estabelecer os rumos que o Brasil, enquanto sociedade, enquanto república recém-formada, iria tomar. Então, percebam que não havia um planejamento, não havia uma preparação para que a república de fato passasse a existir. E ela nasce em 1889, e o que a gente chama de Primeira República ou República da Espada, ela se estende de 1889, em sua proclamação, até 1894. Nesse contexto, sob o jugo, ou seja, sobre o poder, sobre a interferência, sobre os cuidados de um governo militar. Então, a República Brasileira nasce sobre a égide, sobre a influência do poder militar. E aí, só em 1894 é que essa república passa às mãos de civis. Passa às mãos de civis, mas aqui cabe um parêntese. É necessário que a gente tenha em mente que tanto militares que proclamam essa república, quanto os civis que a assumem a partir de 1894, são todos eles membros da elite. São membros da elite nacional. E aí, desde os seus primórdios, ou seja, desde sua origem, a política republicana brasileira ela é uma política de elites. A res pública, do latim, coisa pública, ela nunca foi de fato pública aqui no Brasil. Ela sempre esteve sob a tutela de interesses extremamente particulares, extremamente privados. Mas quem eram esses civis que assumiram esse poder? A que interesses eles serviam? Bom, como a gente bem sabe, esses sujeitos eram lideranças políticas de São Paulo e de Minas Gerais.
São Paulo como o maior exportador de café, a principal economia do país, Minas como um dos grandes produtores de leite do país e a segunda mais influente economia do país. E aí, óbvio, essa galera se alterna no poder, atendendo aos interesses de seus grupos, apoiando e recebendo apoio desses mesmos grupos. E aí uma coisa não pode ser deixada de lado. Lembrem-se, o Brasil é um país de proporções continentais. A gente tem um território gigantesco. Se hoje São Paulo é longe, vou pegar um ônibus, não, prefiro ir de avião. Se hoje São Paulo é longe, imagina no início do século passado. As pessoas iam para São Paulo aqui do Nordeste a pé, a cavalo. Se no início do século passado uma viagem daqui para Salvador, no lombo de animais, durava em torno de 10 a 12 dias, imagine daqui para São Paulo. Agora imagina dentro desse contexto um presidente governar um país com esse território de forma eficiente, sem correr risco de sofrer, por exemplo, insurreições. E aí um mecanismo acaba se mostrando extremamente eficiente, que é ou que foi a política dos governadores. A política dos governadores nada mais foi do que a escolha de nomes da confiança do presidente, mas que dialogassem com os interesses da elite econômica local para cada estado. E aí esses governadores, além de ser indicado pelo presidente, receberia todo o apoio dessas elites econômicas locais. Em contrapartida, o presidente, em agradecimento a esse reconhecimento e esse apoio dessas elites locais, ele se recusava a diplomar deputados eleitos que fizessem resistência ou que não dialogasse com os interesses dessa mesma elite econômica. E aí você deve estar se perguntando, poxa, Théo, mas se a gente está falando de um país gigante como o Brasil, de uma dificuldade grande de comunicação, como era que essa comunicação era feita? E aí, óbvio, vocês já ouviram duas expressões que eram bases elementares, bases necessárias de sustentação desse poder central que era a presidência da República. Vocês já ouviram a expressão voto de cabresto e já ouviram a expressão curral eleitoral? Pois é. Mesmo o presidente estando lá no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, Brasília ainda não existia, essa comunicação era extremamente eficiente. Por quê? Porque mesmo o governador estando na capital de seus estados, haviam como pontes para os municípios a figura dos coronéis. Sim, coronéis. Esses coronéis criavam uma rede, uma teia de poder local e regional que garantia, através desse voto de cabresto, a eleição dos sujeitos apoiados por eles. Aí você deve estar dizendo, Théo, mas como é que funcionava? Bom, eu gosto muito do exemplo de um coronel próximo da gente aqui, que é o Deocleciano Pires Teixeira, pai do Anísio Teixeira. Deocleciano foi um eminente coronel, eminente, melhor dizendo, iminente, importante, bem relacionado, influente. Deocleciano articulava o poder não apenas aqui em Caetité, como em toda essa região do chamado Alto Sertão. Diocleciano era tão reconhecido como um poder regional que tinha canal direto com os principais políticos da Bahia e com o então presidente da época, Arthur Bernardes. Quando Góes Calmon é eleito governador da Bahia com a bênção de Deocleciano Pires Teixeira,
A maior manifestação do poder de Diocleciano é quando Góes Calmon vai escolher os intendentes, hoje secretários estaduais, para o seu governo. Ó, dois filhos de Diocleciano são convidados para compor essa Secretaria de Estado. Óbvio, o mais destacado deles, Anísio Teixeira, que assume a intendência do que hoje seria a Secretaria de Educação do Estado. E aí você deve estar se perguntando, mas Theo, como era que se dava essa relação? A função de historiador é muito interessante porque quando você começa a estudar a história, você começa a frequentar os arquivos públicos em busca de documentos para corroborar o que você está desenvolvendo de pesquisa, para reforçar, para ratificar muito do que você está imaginando para a pesquisa, a gente acha uma gama muito grande de documentos pessoais, cartas, cadernos de anotações, cartas enviadas, cartas recebidas, pedidos de auxílio. E era muito comum para essas lideranças políticas locais, quando uma família intermediária ou mesmo uma família mais humilde tinha um filho, uma das primeiras coisas que eles pediam através dessas cartas era para que esse filho fosse batizado pelo coronel em questão, pela liderança política em questão. É o chamado apadrinhamento. Ao fazê-lo, esse sujeito passava a fazer parte da família. O coronel era como se fosse uma parte da família. E óbvio que, como parte da família, todo pedido do coronel era muito bem acolhido no seio dessa família. Por quê? Porque a família sabia também que, se em algum momento precisasse desse indivíduo, ele estaria ali à disposição da família no futuro para arrumar um emprego qualquer para esse afilhado. E dentro dessas relações que nos parecem extremamente cotidianas, diárias, o tráfico de influência continua até hoje na política municipal, estadual e nacional. É assim que os homens do governo fizeram política ao longo dos anos. Trocas de favores em prol de interesses privados. Mas vamos adiante, até aqui está claro, né? Bom, depois desse momento da ascensão do poder civil para gerenciar o Brasil enquanto república, isso se estende até o iníciozinho da década de 30. Quando a gente tem uma inquietação dos outros estados, das outras lideranças políticas diante da política do café com leite. Por que só presidentes mineiros e paulistas são eleitos? Por que aceitarmos essa política que beneficia 2 estados apenas? E aí começam a articular outras possibilidades, e aí surge o nome do Getúlio Vargas, que através da dita Revolução de 30 ascende à condição de presidente da República. E aí é óbvio que quando a gente pensa, Vargas ascendeu em 30, ficou até 45 no primeiro momento, a gente tem uma leve e falsa impressão de que os primeiros 15 anos do governo de Vargas foram uma navegação em águas calmas, tranquilas. Não foram. 2 anos já depois da Revolução de 30, Vargas começa a sofrer uma resistência muito grande. Vargas assume a responsabilidade, ele abraça a responsabilidade de modernizar o Brasil, de preparar o Brasil para o século XX, para uma economia em expansão, para uma economia que dialoga com os interesses do capital, mas sem perder sua autonomia nacionalista. E aí ele começa a enfrentar uma resistência muito grande pelos partidos de oposição, pelos diversos movimentos que não concordam com as atitudes e com a postura de Vargas enquanto presidente. Já ali no início de 32, 25 de janeiro, a gente tem um pontapé inicial ali de movimentos reivindicando a formação
de uma Assembleia Constituinte. Com que objetivo? Escrever a Constituição, já que o Brasil vinha sendo governado sem uma Constituição que ditasse os rumos do país. Como Vargas não toma nenhuma iniciativa, então você tem ali em 9 de julho o que é chamado de uma Revolução Constitucionalista. E aí aqui cabe um parêntese. Eu toco novamente num tema que eu toquei no início desse conteúdo lá na aula passada, quando a gente teve inúmeros movimentos no Brasil que se configuram claramente como guerras civis, porque o embate entre as Forças Armadas Nacionais e a própria população. Mas a gente prefere dar nomes folclóricos para esses embates, para esses conflitos. E aí, entre esses nomes folclóricos, os que eu citei antes e agora mais uma vez a Revolução Constitucionalista. Esse conflito revolucionário de um movimento que tentou forçar o governo Vargas a convocar uma Assembleia Constituinte, ela dura pouco tempo, relativamente 3 meses. Envolve um quadro aí de aproximadamente 100 mil pessoas e deixa um saldo de 100 mil mortos. Sim, 100 mil mortos em São Paulo. Fruto de um conflito entre as Forças Armadas Nacionais e o povo. Diante de todo esse contexto, diante de toda essa pressão, Vargas cede. E em 1933, ele então convoca as eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, que vai então promulgar a Constituição de 34. E aí, óbvio, a Constituição de 34 ela teve muitos benefícios, ela teve muitos avanços. Ela garante o voto para homens e mulheres a partir de 18 anos, desde que sejam alfabetizados. Convenhamos, eram poucas pessoas pobres alfabetizadas naquele contexto, mas o voto deixa de ser censitário, deixa de ser por renda. A gente tem ali algumas leis trabalhistas, como o descanso remunerado, carteira de trabalho, alguns direitos trabalhistas que foram extremamente importantes, começaram a ser consolidados ali. E Vargas garante que haverá eleição em 38. Que ele não mais permanecerá no poder indiscriminadamente. Haverá eleição em 38. Houve? Não houve. Vargas, novembro de 37, Vargas dá mais um golpe e instaura o chamado Estado Novo. Estado Novo dura mais 7 anos, até 45. E aí o que é que Vargas faz nesse Estado Novo? Ele centraliza ao extremo o poder, assume a centralização desse poder, se opõe de forma muito contundente ao liberalismo, às ideias liberais, ao abrir o Brasil para o capital estrangeiro. E aí a gente tem um Brasil fechado nos interesses que Vargas aponta para os rumos e o desenvolvimento do país, pensando sempre uma política nacionalista, centralizada, e tudo sobre as mãos de ferro e o controle eficiente por parte do poder público, do poder do Estado. E aí, óbvio, partidos políticos foram abolidos, os sindicatos foram submetidos ao rígido controle do Estado, as relações de trabalho passaram a ser dirigidas pelo Estado, as eleições foram suspensas, o Congresso Nacional foi fechado e a imprensa sujeita à censura. Não há alternativa, a gente estava, de certa forma, vivendo uma ditadura, a ditadura Vargas. E aí, o que é que esse liberalismo que estava ali como um horizonte possível para as classes elitizadas daquele momento
vão sofrer com relação ao intervencionismo do Estado. É preciso que vocês lembrem que o liberalismo já era uma teoria consolidada. Era toda uma teoria produzida inicialmente por Adam Smith, pai do liberalismo econômico, que defendia uma mínima intervenção do Estado na economia e que essa economia ela fluísse, ela se desenvolvesse a partir dela própria, de uma gestão própria. No entanto, a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela fragiliza de forma substancial as teorias liberais. Por quê? Porque quando as economias do mundo começam a ruir, mas ali os Estados Unidos principalmente começam a ruir, fruto da quebra de valor da Bolsa de Nova York, essas economias só vão se recuperar a partir da intervenção do dinheiro público, ou seja, da intervenção do Estado. Então, a teoria do liberalismo ela recua um pouco. Vargas, óbvio, vai fazer uma política de intervenção, de protecionismo, de completo direcionamento do mercado de acordo com seus interesses. E aí, óbvio, ele começa a enfrentar uma resistência muito grande por diversos setores, os mais diversos, partidos das mais diversas orientações políticas, sociais, econômicas e ideológicas vão se posicionar contra Vargas. A UDN, União Democrática Nacional, foi um dos setores que não apoiavam nenhum benefício que viesse a privilegiar as classes trabalhadoras. Era um partido conservador, era um partido que defendia os interesses dos grandes proprietários e não estavam a favor de nenhuma mudança, de nenhuma reforma que privilegiasse a classe trabalhadora. O Partido Social Democrático, o PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, foram criados nesse processo de inspiração por parte do Getúlio, ali com a preocupação popular, fazendo ali um meio a meio, governando, tentando ali propor um governo que atendesse aos interesses de todos. Por outro lado, a gente também tinha o Partido Social Progressista e o Partido da Representação Popular, esses também conservadores de direita, que defendiam os interesses das classes privilegiadas. E, de um outro extremo, a gente tinha o Partido Comunista Brasileiro, que defendia ações mais radicais, como a maioria dos partidos comunistas ao redor do mundo o faz. E aí, Vargas, dentro dessa pressão de todos os lados, por todos esses partidos, ainda assim mantém um plano econômico com o máximo de intervenção do Estado. Mas começa a dar um espaço ali para uma abertura. Quando Vargas sai, galera, em 45, quando ele é destituído do poder em 45, esse novo plano econômico, esse novo modelo vai começar a aceitar, vamos dizer assim, a se abrir para o capital internacional, para as importações, para o investimento estrangeiro no país. Só que Vargas conseguiu construir uma imagem vinculada à figura dele de pai dos pobres. Vargas, como um governo populista, se utilizou muito bem dos recursos da popularidade que ele alcançou para, mesmo depois de ter permanecido no poder durante 15 anos, voltar como candidato em eleições abertas e ser eleito em 1951 para um governo. E aí ele volta ao poder agora nos braços do povo e retoma essa política nacional desenvolvimentista, mais uma vez preocupada com uma intervenção estatal. E essa intervenção estatal na economia que se pretendia liberal vai gerar o que todo mundo já sabia: uma fuga do capital estrangeiro, uma saída desse capital. Por quê? Porque o capital estava interessado em participar dos ganhos.
da economia nacional. E quando Vargas começa a proteger, a criar umas restrições, o protecionismo dessa economia, a gente tem então a fuga desse capital. Mas não sem protesto, não sem resistência, não sem movimentos diversos contra essa política de Vargas. E Vargas suportou essa pressão o quanto pôde. Diante da iminência de um golpe, diante da iminência de um levante contra a sua figura, ele então comete um ato desesperado e dá um tiro no coração em 24 de agosto de 1954. E como ele diz, eu vou parafrasear, ele abandona a vida para entrar na história. O que vem depois de Vargas? Instabilidade e golpe. A gente tem o governo de Juscelino Kubitschek. Kubitschek toma ousadia, postura ousada, mas não infundada, de sair do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e de propor a construção de uma nova capital, estrategicamente distante dos centros, por consequência, estrategicamente distante das pressões populares e das principais lideranças do país que estavam no Rio e em São Paulo. Ele constrói Brasília, incentiva através do capital estrangeiro a implementação de uma indústria automobilística. E aqui eu abro um parêntese com uma provocação para vocês. Vocês já pararam para se perguntar por que o Brasil, um país de proporções continentais, não tem uma malha ferroviária que ligue norte e sul, leste e oeste, de forma eficiente para o escoamento da produção e para o transporte de passageiros? Nunca se perguntaram isso? Bom, essa conjuntura ela começa a se concretizar de sucateamento da malha ferroviária brasileira e de investimento no setor automobilístico aqui no governo de Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque quando essas fábricas automobilísticas começam a ser implementadas no Brasil, é preciso gerar um público consumidor. É preciso viabilizar autoestradas que conectem todos os pontos do Brasil. É preciso vender carro, pneu e todos os derivados necessários para que o carro se movimente. Então, há um incentivo grande ao consumo automobilístico como uma forma de valer a pena todo o investimento do capital estrangeiro e do capital nacional na implementação dessa indústria automobilística. Só que esse capital estrangeiro que fomentou o desenvolvimento brasileiro nesse contexto cobrou seu preço, cobrou um preço alto. E o Brasil entra então numa escalada em espiral de uma inflação que avança pelo final do governo de Juscelino Kubitschek. Depois do governo de Juscelino Kubitschek, a gente tem a ascensão à presidência do Jânio Quadros, que dura apenas 8 meses. Ele, sem popularidade, sem prestígio político, tenta uma manobra que não dá muito certo, que é a de pedir renúncia na tentativa de que o povo pedisse que ele ficasse, e assim ele voltaria ao poder com forças, com pompas e circunstâncias, mas isso não ocorre. Então assume uma figura que não era benquista nesse cenário político, que é o João Goulart. João Goulart era visto como um sujeito de esquerda no momento em que o comunismo era um grande fantasma. E aí as forças de oposição conseguem afastar João Goulart do poder, instituem um parlamentarismo no Brasil. João Goulart convoca um plebiscito, retoma os poderes de presidente e tenta realizar as chamadas reformas de base, que previam aí reforma agrária, políticas de cunho social, mas que naquele momento dialogava muito com, por exemplo, políticas comunistas. Então ele sofre uma interferência das oposições
e o golpe civil-militar acende a condição de governo do Brasil, a chamada ditadura militar, que se estende de 64 ao final de 84, início de 85. Um governo de quase 21 anos, que se impõe através da tortura, da violência, da força, que gozou ali do final da década de 60, iníciozinho da década de 70, por um período ali de 5 a 10 anos de um chamado milagre econômico, porque recebeu um investimento maciço do capital estrangeiro, mas como esse milagre econômico não era sustentável, depois a gente mergulha numa crise sem precedentes. E eu sou da década de 80, eu sou de 1982 e me recordo até hoje da minha infância, quando meu pai ia ao supermercado e fazia uma compra logo pela manhã quando o supermercado abria. E se precisasse voltar às 10, provavelmente o preço já era diferente. Provavelmente não, era diferente. Se precisasse voltar às 11, o preço já era diferente, mais caro. Se precisasse voltar às 12, antes do supermercado fechar para o almoço, o preço também já tinha aumentado. Às vezes, o preço de um único produto subia 5, 6, 10 vezes no mesmo dia. As pessoas pararam de vender com cheque pré-datado. Por quê? Porque se você vendesse um produto por um determinado valor hoje, a chance de que daqui a 5 ou 6 dias ele estivesse custando 10, 15, 20 vezes mais era grande. Então você perdia dinheiro. Cartões de crédito, que na época eram usados naquelas maquininhas de carbono, também ficaram inoperantes. Por quê? Porque os preços variavam dentro de um único dia por 5 ou 6 vezes. Então essa inflação absurda foi o legado, de certa forma, desse governo, que se estendeu por 21 anos. E ali, em 84, final de 84 e início de 85, a gente tem uma pressão muito grande por direta já, ou seja, o desejo do povo de eleger seus próprios representantes. E há então a chamada reabertura democrática, que óbvio não foi por eleições diretas, foi uma eleição indireta, mas elegeu Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo morre antes de assumir, então seu vice, José Sarney, assume como presidente da reabertura democrática do Brasil. Olha que miséria. Você abre o Brasil novamente cheio de esperança e elege Sarney. E aí, para finalizar, eu gosto de citar uma fala do historiador Leandro Carnal em uma de suas palestras, mas na verdade essa fala ele fez nas redes sociais quando ele disse o seguinte: alguém perguntou no Instagram, perguntou para ele qual o melhor presidente do Brasil. E ele disse Tancredo Neves. Morreu, né? Não assumiu. Então, foi o melhor. No mais, eu fico por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, tomem nota. Semana que vem a gente tem live. E aí eu esclareço qualquer dúvida que porventura sobreviva. Se for uma dúvida muito urgente, me procurem no WhatsApp e eu sano a dúvida. Mais um forte abraço e tchau, tchau.